Já está coordenando? Começamos a nossa live. Pensa, né? Doutores, meus amados, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a disponibilidade de vocês. Gente do céu, vocês não imaginam assim, a bondade e o coração desses dois que estão debatendo conosco aí, tanto o doutor Renato quanto o doutor Misael. Ambos com experiência na área da educação, com experiências diferentes, inclusive. O doutor Renato, um escritor, um homem que já deu aula, é professor, é advogado, uma pessoa que fez especialização na área e que tem conhecimento, né, além da experiência. E o doutor Misael, que tem uma experiência de vida vasta, além de ser ex-procurador do município. Eu estava conversando com o doutor Misael, quando ele concorreu para ser procurador do município, tinha 4 vagas para 3.000 advogados disputando, e ele foi o 4º lugar. Um homem que nasceu no Peru, que veio para cá ainda jovenzinho, mas que aqui fez o mestrado em filosofia e fez a faculdade de letras. Que bênção, como a educação transforma as pessoas, né? Eu queria dizer para vocês que eu me sinto honrado de estar aqui debatendo com 2 pessoas com a cultura, com o conhecimento e com a disposição de vocês em trabalhar pela autonomia da escola. Que bênção é isso! E eu já quero, então, nesses minutos, passar para o doutor Renato. Doutor Renato, conta para nós um pouquinho da tua experiência aí, como é que tu surgiu nessas caminhadas e o que te levou para a área da educação. Tem 2 minutos, vai lá, meu doutor. Boa noite, Emílio. Boa noite, doutor Misael. Primeiramente, é uma alegria, quero destacar aqui que fico muito feliz pelo convite e uma grata satisfação. Tive o privilégio de trabalhar com o doutor Misael na Procuradoria. Sei que ele é um entusiasta da educação. Mas, Emílio, a minha trajetória começou, desde muito jovem, eu sempre tive um carinho muito grande pela disciplina de História. Então, quando cheguei por volta dos 18, 19 anos, resolvi fazer a faculdade de História. E comecei a dar aula logo em seguida, estava no 3º semestre, quando fui dar aula em Gravataí, no município de Gravataí. E fui dando aula e ao mesmo tempo... Quantos anos, doutor? Oi? Quantos anos eu tinha quando foi dar aula em Gravataí? Eu tinha por volta de uns 24 anos, 23 por aí. E então comecei a dar aula e me apaixonei, fui me apaixonando cada vez mais pela educação. Terminei a faculdade de História e fui fazer o mestrado na URGS em Geografia. Porque, uma coisa interessante, porque o professor de História acaba dando aula de Geografia e professor de Geografia acaba dando aula de História por necessidade das redes, né, escolares. Isso não é privilégio de Gravataí, de Canoas, de Porto Alegre, isso ocorre em todo o país. Então, acaba... Tanto é verdade que no passado tinha um curso chamado Estudos Sociais, onde o cara saía habilitado para dar aula de História e Geografia, depois separado. Mas aí fiz o mestrado... Eu passei por essa matéria, Estudos Sociais. Olha aí... Então, fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a minha dissertação de mestrado, ela abordou a questão da casa de correção da volta do gasômetro, um cadeião que existiu ali, começou a funcionar por volta de 1855 e foi desativado em 1962 pelo governo Brizola, pelo governador Brizola. Em 62, a situação da casa de correção já era precária, né? Já estava sem condições de habitabilidade, e aí, então, o Brizola ali dinamitou, e aí surgiu o Presídio Central. Então, a minha dissertação de mestrado trabalhou sobre a questão penal, eu já tinha um interesse muito grande na área do direito, e aí terminei o mestrado e fui fazer direito. E aí fui para a Universidade Católica, a PUC, onde cursei a faculdade de Direito, e o meu curso todo de Direito se direcionou para a área criminal. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o presídio central, a questão da reincidência e da reinserção social, né? Tu começou no cadeião e terminou no central. Foi a continuidade, né? Uma coisa me levou a outra, porque o presídio central, ele substituiu a casa de correção.
E a casa de correção, ela tinha esse nome, ela recebeu esse nome porque o objetivo era corrigir aquele preso para que ele pudesse voltar para a sociedade de forma, né, digamos assim, digna, honrada. Ela, no final das contas, não conseguiu cumprir esse papel, assim como hoje o Presídio Central também não consegue cumprir esse papel. O Presídio Central hoje ele tem uma população carcerária muito maior do que a sua capacidade. Mas aí, Emílio, terminei a faculdade de Direito e fui fazer um pós-graduação, e aí acabei mudando, saí da área criminal e fui fazer o pós-graduação em processo civil, Direito Civil e Processual Civil, e me especializei em processo civil, e terminei depois o curso de pós-graduação em processo civil e fui fazer o curso de administração escolar, supervisão e orientação escolar. Nesse meio tempo, eu publiquei alguns artigos, eu tenho 2 livros publicados, um sobre fundamentos teóricos e metodológicos de ciências humanas, e o outro é Educação de Jovens e Adultos, onde a gente faz todo um resgate dessa educação, né, de jovens e adultos, dos cursos noturnos, que hoje são entendidos como EJA, e nesse outro, de Fundamentos Teóricos e Metodológicos, a gente trabalha essa questão dos conhecimentos das ciências humanas para as professoras e professores do curso de pedagogia que depois vão trabalhar com as crianças, né? Então, como trabalhar com essas matérias que muitas vezes são complexas, filosofia, sociologia, história, com essas crianças que estão ingressando no mundo escolar. Fora isso, também... Doutor Renato, muito obrigado pela tua pequena apresentação, que eu sei que se der tempo, tu fala o dia inteiro. Tá certo. Doutor Misael Cossio. Doutor, me diz uma coisa, doutor. Como é que foi a tua história, a tua vinda para Canoas e a tua linha, que acabou sendo mestre em filosofia, o advogado mestre em filosofia? Fala para nós um pouco, doutor Misael. Tá, minha origem é peruana, primeiro. Eu estava trabalhando no Ministério da Economia, Finanças e Comércio, lá em Lima. Aí eu ganhei uma bolsa para estudar na França. Fui bolsista do governo francês, lá em Paris. E aí conheci a minha esposa, que estava lá também fazendo estudos em educação. Já quando era estudante lá em Lima, eu já intuitivamente já pensei por que a educação não se separa, já que está maltratada, sempre foi maltratada. Professores fazendo greves para ter mais salários, melhores salários. Então, aí eu já intuitivamente disse, bom, por que os professores não se separam, já que estão maltratados, não? Só que, na época, eu tinha, assim, uma... como que se diz? A teoria de Montesquieu era só de 3 poderes, não? Então, se havia só 3 poderes, então a educação já não teria onde ir, assim. Teria que estar sempre debaixo de um poder que nunca, lá em Lima, pelo menos, nunca fez nada bom por ela, não? Nem pelos professores, nem pela educação, sempre desvalorizados, profissionalmente, salarialmente. Lá naquela época já eu pensei isso. Por que os professores não se separam, então? Não? Isso foi lá em Lima. Quando fui para Paris a estudar, aí conheci a minha esposa agora. Ela era na época, professora. Ela também é aposentada, professora aposentada do Estado. A vida fez com que eu viesse para aqui junto com ela. E, curiosamente, eu estava aqui em Lima, aliás, estava aqui no Porto Alegre já, não? E vi que a mesma coisa que acontecia lá em Lima com os professores, acontecia aqui com os professores de Estado. Em greve, sempre em greve, por melhores salários. Os governadores sempre diziam falta de dinheiro, etc, etc. E eu vim aqui quando estava de governador do Estado, em 1983, não, eu acho que foi o partido PDS. Desde lá até agora, se sucederam todos os partidos políticos no Estado. Todos os partidos, PMDB, PSDB, PT, todos eles. E a educação não muda, não cambia, não se modifica. E ficam
com a mesma situação, desvalorizados, mal pagos, a qualidade do ensino não é para todo mundo igual, etc. N problema. E aí, aqui, já em Porto Alegre, comecei a estudar Direito na PUC. E na PUC, em Direito Constitucional, se estuda justamente qual é a organização dos poderes do Estado. Não? Estudando Direito Constitucional, aí eu vi que aquilo que eu pensava lá em Lima era possível fazer aqui, porque já houve a nova Constituição, foi em 1988, não? E essa Constituição vigente, atual, possibilita essa autonomia da educação, essa independência da educação. Quando fui fazer mestrado na mesma PUC, eu já trabalhei essa possibilidade. Na época foi em 2001. Posteriormente, por mais pesquisas na área, eu cheguei à conclusão clara de que é possível que a educação se independize do poder executivo. Essa independência da educação é possível já com a Constituição nossa. Aí eu escrevi um artigo que está publicado no Jus Navigante, justamente tratando dessa possibilidade, que é uma possibilidade real e através de uma PEC, de uma emenda constitucional. Não? E, juntamente, eu trabalhei na Prefeitura de Canoas 23 anos. Me aposentei o ano passado. E agora eu pensei trabalhar mais para divulgar essa ideia. Fui falar com deputados estaduais, fui falar com vereadores lá de Canoas, fui falar com o presidente da Associação de Professores lá em Canoas. Enfim, eu estava divulgando essa ideia. E, lamentavelmente, agora apareceu essa pandemia, e agora eu estou em casa esperando que essa pandemia passe para continuar divulgando. Aí o doutor Renato, nos comunicamos, e ele me convidou: doutor Picel, por que você não fala sobre essa autonomia, independência e educação num live do vereador Emílio Neto? Eu disse: ótimo, e agora estou aqui. Não? E o senhor está aqui e é muito bem-vindo. É justamente o que o senhor quer falar que nós hoje vamos debater. Queria aproveitar para agradecer a presença de tantos que estão conosco já, que passaram aí. Olha aí a Aninha, a Yolanda, a Eliane Nilmo, a Natânia, um abraço, Natânia do Guajuviras, a Raíla, a Verônica, obrigado pela presença, de estar aqui conosco, a Vitória. Olha a Lauriana, e a Lauriana diz que ela foi quem educou o doutor Renato, e educou bem, Lauriana, viu? Nelson Foz, Roberto Tejadas, Cristina Bogner, muito obrigado, Cristina, pela tua presença. João Pedro T. Menezes, que hoje está de aniversário, felicidades, João Pedro, que Deus te abençoe, viu? É um menino que a gente gosta muito do teu trabalho, nosso futuro pedagogo, educador. Então aí, a Simone de Oliveira, a Nina, ela disse que tem um caso aí com o doutor Renato, é verdade? Bastante tempo já, é isso? Bastante tempo. Inclusive, vocês têm um filhinho, pequenininho ainda, tem 18, né? Não, já está com 20. Já está com 20, o menino. Bruna Ferreira, obrigado pela tua presença. Nina, Cecília Medeiros, Paulinho Carvalho, aí, boa noite a todos. Fabrício, obrigado pela presença, Fabrício, a Ângela, a dona Sônia, Gabriela Colombo, professora, se não me engano, filha da minha amiga Beth Colombo. Um beijo para ti, Gabriela. Grande Beth. Da tua família, viu? Sandra Marisa, um beijo. Regina Sanches, doutora Fabiana, advogada, viu, doutora Fabiana? 2 advogados na área de educação aqui. Legal, viu? Aí o Júnior Menezes, a Esther, o Wilson André, olha aí, bastante gente conosco. Nelson Foz, do Sérgio Galho, também advogado, amigo nosso. A Lindiomara, a nossa querida amiga do Guajuviras aí, que está sempre conosco aí. A Sara, olha aí a Sarinha amada de Mariana Pimentel. Aí o Sérgio, doutor Renato, quero teu livro, onde é que eu compro? Sérgio, eu já tenho o livro, R$200 cada um, vem falar comigo. Ana Vargas, aí, Ideal Canoas, boa noite a todos, boa noite, Ideal Canoas, boa noite, Gerry.
Daniela Passos, jornalista, Yolandinha, Gabriele Bel, um abraço, Gabriele. João Paulo Silva, boa noite, parabéns pelo debate. A educação é a base de tudo. Perfeito, João Paulo Silva. Não consigo ver direitinho aqui se é o professor João Paulo, mas seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Eu vou pular alguns aqui, tá, gente? Depois eu mando um abraço para vocês aqui, ó. Kedma Marrom. Esta live é um zoológico, só feras. Olha aí que legal. Valeu, Kedma. Um abraço. Paulo Amaral Alvarez. Olha aí, Alvarez. Claudinei, um abraço. Fernando Tober, também professor, diretor de escola. Sandra Mariz. Olha aí o Munir e a Terezinha. Ernesto Santos. Um abraço, Ernesto, meu querido. O Wilson André, administrador. O Augusto Ribeiro, nosso amigo. Olha aí a educação. O Gerra, Silvana. Quanta gente, obrigado, gente, viu, pela presença de vocês aí. Eu queria voltar ao assunto, já somos em 43 pessoas, 44 agora. Doutor Renato, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a responsabilidade da educação de nossas crianças, jovens e adultos. De quem é a responsabilidade do processo educacional? É do Estado, é da família, é dos pais, é do município? Explica para nós um pouquinho dessa questão daí, já que tu é advogado, deve ter estudado a responsabilidade civil, né? Então, de quem é a responsabilidade da educação? Fala para nós, doutor Renato. Perfeito, Emílio. Inclusive, se eu me alongar, eu sei que o tempo é exíguo. Eu vou te cortando. Tu vai cortando aí, tá? Não tem problema. Há 3 minutos com essa pergunta, porque depois tem outra. Tá. Emílio, essa pergunta é muito importante, viu? Olha, é uma pergunta que nos faz pensar, porque, de um modo geral, grosso modo, as pessoas tendem a pensar, a acreditar que a escola, que a educação é responsabilidade apenas dos governos, do Estado, né? E o nosso artigo 205, eu vou tomar liberdade bem rapidinho, de dizer o seguinte: ele estabelece, artigo 205 da Constituição, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, Emílio, a educação, a escola, ela não é do governo, ela não é do Estado, ela é de todos. A responsabilidade pela escola, pela educação, ela é sim do Estado, mas ela é da família, ela é de toda a sociedade. E é por isso que a aproximação das pessoas, dos familiares, da comunidade escolar para dentro da escola é necessária. É necessária porque a escola ela precisa ter esse contato com a sociedade e essa troca. Ela não pode ser fechada em si mesma, encastelada, como a gente gosta de dizer. A escola ela precisa ter essa interface e precisa receber pais, precisa receber alunos, precisa receber toda a comunidade para que a educação seja plena e efetiva. Então, num primeiro momento, é isso. Doutor Renato, que bênção tu é para a gente, hein? Grande, doutor Renato. Doutor Misael, o senhor nos falou que desde que saiu de Lima, o senhor trabalhava a questão lá da separação do Estado e tudo mais, e a gente acabou vendo depois que a Constituição Cidadã acabou dando alguma fundamentação jurídica para a autonomia da educação. Mas o que é a autonomia da educação em palavras populares para o nosso humilde morador dos bairros do Guajuviras e demais bairros aqui da cidade de Canoas, desde a Matias, Rio Branco, Niterói, São Luís? O que é essa chamada autonomia da educação? Isso é uma meta, um objetivo. Atualmente, a educação não é autônoma, não é independente. Está dentro do Poder Executivo, não? Então, ele obedece a todas as normas que o Poder Executivo implementa e ela obedece aquilo que o governo diz, não? A autonomia seria justamente isso, se separar a educação do Poder Executivo. Seria independente do Poder Executivo e independente dos outros chamados poderes. Não? Ela própria, independente,
tanto orçamentariamente, financeiramente, funcionalmente, administrativamente. Tipo judiciário ou tipo Ministério Público, que tem todas essas autonomias. Autonomia funcional, autonomia administrativa, a orçamentária e financeira. Essa autonomia da educação se pode fazer, se pode realizar através de uma PEC, projeto de emenda constitucional. Não é necessário fazer uma nova Constituição. Sim. Por que é possível? Há dois elementos aí. Temos que ver o que diz esse artigo 205 que o doutor Renato há pouco mencionou. Ele diz assim, educação, direito de todos e dever do Estado. Isso. Não diz dever do Poder Executivo, diz dever do Estado. Logo, a política educacional, por esse artigo 205, pode ser política do Estado, não do governo executivo. Sim. Outro elemento que nos possibilita essa separação, o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 3º, eu vou ler aqui, deixa eu colocar os óculos, porque não enxergo. Parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Terceiro, a separação dos poderes. Claramente aí disse que a separação dos poderes. Não diz a quantidade de poderes. Então, o princípio é separar poderes, mas não disse quantos poderes. Logo, pode estar separado 3 poderes separados, 4 poderes separados, 5 poderes separados, 6 poderes separados, etc. Porque o princípio é esse. Já o artigo 2º da Constituição, que menciona 3 poderes, ele não é princípio. Ele é uma teoria de número de poderes, de número fechado. É uma teoria de Montesquieu, que na época, lá, 300 anos atrás, foi revolucionária. Só que atualmente, não. Ele está limitando justamente algumas independências que, pelo princípio, é possível, mas esse artigo 60, pelo princípio, pode haver mais poderes do que 3. Temos que lembrar, por exemplo, que já na Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, pelo mesmo princípio da separação de poderes, ele tinha 4 poderes, porque era outra teoria. O poder moderador, além dos 3 que agora está, era o mais moderador. Doutor Misael, o senhor entrou agora na segunda pergunta, que eu gostaria que o senhor... A Constituição vigente, que eu ia lhe fazer essa pergunta, ela possibilita a independência da educação? Tem fundamentação legal para essa tese? Não, eu estou dizendo, é o princípio da separação de poderes do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Ele fala essa é a fundamentação. Princípio da separação. Não diz quantos separados. Esse princípio justamente possibilita mais de 3 separados. Esse princípio da separação não deve se confundir com a teoria de 3 poderes de Montesquieu. Esse artigo 2º não é princípio, não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é o princípio da separação. Esse princípio da separação diz que toda função ou todo órgão constitucional deve estar separado. Logo, a educação, que é uma função fundamental do Estado Democrático de Direito, pelo princípio, deve estar separado. Separado do Poder Executivo, separado dos outros poderes. Separação independente, tem que ser independente, financeiramente, orçamentariamente, funcionalmente, administrativamente. Tipo judiciário, tipo Ministério Público. Doutor Misael, hoje no mundo já existe uma experiência nessa linha de autonomia que o senhor defende? Devemos ter em mente o seguinte, a Constituição brasileira, não, está, digamos,
dentro de uma cultura X que outros países com diferente cultura, diferentes constituições têm. Ou seja, existe sim autonomia de educação. Por exemplo, em Finlândia, três décadas atrás, ou quase 40 anos, os parlamentares de lá decidiram, eles próprios, dar autonomia à educação. Lá em Finlândia, é a autonomia dos professores. Os professores decidem por si mesmos o que vão ensinar. Só que tem que ter e, doutor e como é que tem sido o resultado disso na Finlândia, nessas quase 4 décadas? Maravilhoso. O país se converteu de um país pobre, de um país altamente industrializado, tecnologicamente avançado, tem a tecnologia de ponta. Os alunos, todos os alunos têm, na escola pública, têm igualdade de oportunidade de educação. Não? A qualidade de ensino é alto, elevado para todos. Posso fazer um adendo aí, doutor Misael, só para contribuir com o senhor? Doutor Renato. Se nós tivéssemos uma educação autônoma, por exemplo, isso que está ocorrendo agora na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, com esse interventor que foi encaminhado pelo Bolsonaro, não estaria ocorrendo, porque houve na URGS uma eleição onde funcionários, professores, toda a comunidade da universidade votou num determinado reitor, mas que o presidente não aceitou. Então, se a educação... Inclusive, se não me engano, eles, da lista tríplice, que quase ninguém votou, ele escolheu, foi exatamente o terceiro, né, doutor? Exatamente. Então, esse tipo de coisa não aconteceria, apenas para contribuir. Antes de vocês continuar, eu quero dar uma boa noite aqui, o pessoal que está nos acompanhando aqui, já somos 55 pessoas. Olha aí, ó, a Sandra Marisa mandou um beijo para Cristina Bodner. Olha aí, ó, estão usando a nossa live para mandar recadinho uma para outra, viu? Olha aí que coisa mais linda. Olha aí, ó, beleza, pessoal, obrigado. Vanessa Rafaelas, pessoal que está conosco aí. A Paula Graziella, obrigado, Paula, pela tua audiência. Ricardo da Janela Ocular, beleza, obrigado, meu querido. Várias pessoas contribuindo muito aí, ó. Até o Nene, que é o Vanduciro Moisés Menezes da Silva, nosso Brocoió, um abraço pro Brocoió. A Ana Mossati dizendo, o aluno que possui autonomia torna-se um indivíduo proativo, capaz de resolver mais facilmente os problemas dentro e fora do contexto educacional. Tu vê que legal, né? Olha aí, Aninha, obrigado, exatamente. O João Pedro de Menezes diz que a autonomia é fundamental para o desenvolvimento humano, né? Depois eu queria que o doutor Misael falasse como é que é o IDH lá na Finlândia. Cláudia Andriata, dando uma boa noite para nós, obrigado. Eliane Nilma, que é professora, Renato, tua amiga. Minha amiga. Muitíssimo e ótimos esclarecimentos, viu? Que legal. Um beijão para minha amiga aí. Ah, beleza, doutor Renato. Então, gente, assim, ó, eu queria que vocês continuassem esse mesmo assunto, mas eu queria que vocês abordassem um pouquinho mais adiante, avançassem agora, porque é o seguinte, nós sabemos aí da importância da educação plena, plural, da autonomia e tudo mais, mas, assim, como que a escola pode contribuir para isso? Porque a gente sabe, tem que ter a PEC, tem que ter vontade política, tem que ter a conscientização, mas como é que a escola, doutor Renato e depois doutor Misael, pode contribuir também para a autonomia da própria escola? Que tipo de formação, como é que trabalha isso aí? Que o doutor Renato falasse, depois do doutor Misael continuasse, porque às vezes que é a mesma linha ali. Doutor Renato. Emílio, a escola ela tem um papel fundamental nessa sociedade cidadã. Eu vou chamar assim, a nossa sociedade, ela tem por escopo, por definição, conforme estabelece a nossa própria Constituição, uma sociedade cidadã aonde vigora um Estado democrático de direito, ou pelo menos onde deveria vigorar esse Estado democrático de direito.
de 88 para cá, da promulgação da Constituição até agora, nós temos aí 33 anos por aí, e nós não ainda alcançamos essa plenitude em termos de um Estado democrático de direito que efetive as garantias fundamentais e que possibilite aos cidadãos ter esse exercício pleno na cidadania. E a escola tem um papel fundamental nessa construção. Por que a escola tem um papel fundamental? Porque, diferentemente lá da época do Império, quando surgiram lá os primeiros cursos, né, escolares, onde no período imperial tu tinha uma nobreza que tinha acesso, mas a grande maioria não tinha, o objetivo da escola, inicialmente, era dar ali um mínimo de competências e habilidades para que as pessoas pudessem ler e escrever minimamente. Tá? Com o passar do tempo, isso mudou. A escola, né, à medida que a sociedade foi avançando, veio a república, veio a industrialização, a escola passou a ter uma outra missão, que era formar para o mercado de trabalho, né, formar a mão de obra. E depois, agora, com a nossa Constituição, ela não visa mais essa formação apenas para o mercado de trabalho. E ela também não tem só o objetivo de dar minimamente capacidade para o cidadão ler e escrever. Ela tem que formar um indivíduo pleno, como tu disse, plural, que tenha condições de ser um cidadão, mas um cidadão que participe da sociedade e que transforme o mundo. Mas para transformar o mundo e a sociedade, ele precisa compreender a sua realidade. Então, a escola ela não pode ser uma escola que joga conteúdo simplesmente para o aluno, numa quantidade imensa, e que esse aluno absorva aquilo ali como um mero receptor. Ele tem que compreender aquele conteúdo e aquele conteúdo tem que ter significado para ele na vida real, na vida cotidiana, no seu dia a dia. Doutor Renato, eu queria que o doutor Misael te ajudasse nisso, mas assim, nessa questão da autonomia da educação, com quem ficaria a gestão escolar na prática? Quem faria a gestão, a cobrança, o compromisso? Porque hoje o Estado tem as coordenadorias de educação, Secretaria de Educação, Ministério da Educação, que tentam, de alguma forma, ministrar. Mas como é que seria isso? Existiria na autonomia total também o Ministério? Como é que se daria isso? Na universidade, a gente sabe se o processo democrático, escolhe-se o reitor, trabalha essa questão. Como é que se trabalha isso? Queria que o doutor Misael trabalhasse conosco também isso aí. Só para finalizar, então, ali, Emílio. Quando tu tem um cidadão crítico que pensa criticamente, ele automaticamente vai defender a autonomia da educação, porque como ocorre hoje com o Ministério Público, como ocorre com o Judiciário, tu tem toda a organização administrativa dentro do Judiciário, dentro do Ministério Público, tu tem a hierarquia funcionando administrativamente. A diferença, pelo que eu entendo, é que não estaria vinculado ao Poder Executivo, não seria do Poder Executivo a capacidade de estabelecer as metas, de estabelecer para que lado a educação vai caminhar. Seria de quem? Da própria educação. Poderia ter um ministério, não tem problema nenhum. O MP tem lá o núcleo duro da gestão, da administração, e dá as coordenadas, a linha de pensamento. Então, acredito que seria nesse sentido, mas o doutor Misael acho que pode também colaborar bastante nesse sentido. Sim. Sempre eu dou como exemplo o Judiciário e o Ministério Público. Então, o Judiciário é dito que é um poder. Na verdade, não é poder. Então, é uma função ou um órgão, dependendo qual é o ponto de vista. O Ministério Público também não é poder, é uma função. A Constituição diz, função essencial da justiça, não é poder. Mas tem a mesma autonomia, a mesma independência que o Judiciário. Agora, o Judiciário está composto por juízes. Quem faz a gestão do Judiciário? Os próprios juízes. Quem faz a gestão do Ministério Público? Os próprios procuradores ou promotores. O Legislativo. Quem faz a gestão do Legislativo? Os próprios legisladores. Quem faria a gestão da educação? Os próprios educadores. Isso é simples, é difícil, no sentido de que, como agora está, não é possível, porque está baixo a subordinação de um poder chamado poder do executivo, e os professores não fazem a gestão eles mesmos. O chefe do governo atual, do poder executivo, é quem nomeia porque a Constituição lhe dá
essa prerrogativa de eleger a quem quiser como secretário de Educação nos governos. Lá em cima, o Ministério da Educação é indicado politicamente. Já quando a educação for independente, os próprios professores vão gerir a educação como um todo. Vai se formar um sistema único de educativo desde a União, Estados e municípios, fora do Poder Executivo. Entendeu? Ou seja, os próprios professores vão dizer como vai ser a gestão. Eles próprios vão gerir. Óbvio. Como vai ser lá, eles vão ter que organizar da mesma forma que o se organiza ele mesmo, os juízes, os promotores, caso do Ministério Público, ou os educadores vão se organizar para gerir a educação. Doutor Misael, nós temos, não sei se a comparação ela é feliz ou não, mas assim nós temos hoje, por exemplo, nas universidades federais, mais ou menos um núcleo autônomo, né? Com as exceções trazidas pelo doutor Renato e tudo mais, porque tem o conselho universitário, né? Tudo formado pelos professores, a universidade recebe verbas e define como vai trabalhar, as universidades, por exemplo, estabelecem a política de cotas, né? Então, eu vejo que hoje a universidade pública, ela conseguiu vencer um pouco e se destacar na questão da autonomia, muito embora ainda estejam aquém da pretensão de uma escola autônoma, mas eu não sei se os doutores concordam comigo, que a universidade hoje deu um passo para mostrar que isso é possível. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está entre as maiores e melhores universidades do Brasil, não é do Rio Grande do Sul, entre as melhores do Brasil. Então, ela concorre com as universidades particulares todas, e ela tem autonomia, então, funcionou. A qualidade da educação, se nós olharmos aí a questão dos alunos, muito embora hoje exista um ataque institucional contra as escolas, principalmente contra as universidades, né, que universidade pública é lugar de plantar maconha, até líderes hoje dizem isso, é uma coisa absurda. Eu estive na universidade durante 13 anos da minha vida, nunca vi essa plantação de maconha, né, mas é o que dizem aí, que lá só tem não sei o quê, que são tudo de esquerda, não sei por quê, que se estudam e formam um senso crítico, lá tem pessoas de direita, esquerda, de centro, tudo que é vertente política, né? Mas há um ataque hoje, porque parece que é daqueles que não querem a autonomia. Vocês acham que essa linha é mais ou menos assim? Doutor Misael e depois doutor Renato. Não, a Constituição dá às universidades certa autonomia. Autonomia de cátedra, autonomia de pesquisa, mas não é a autonomia que eu estou pensando. Não? É ao interior do Poder Executivo, eles, pela Constituição, têm certas autonomias. O que eu estou pensando, e é possível através de uma PEC, é sair do Poder Executivo. É uma autonomia fora do Poder Executivo. Plena, total. Do Poder Executivo. Formar ele próprio, já as universidades, fora do Poder Executivo, junto com os professores de ensino médio, ensino fundamental, um sistema único educativo, independente. Aí, essa autonomia que atualmente existe nas universidades, ele sai para ser realmente independente. Porque atualmente, não é só deste governo, qualquer governo poderia interferir nessa autonomia, como é possível interferir nomeando um secretário ou um ministro que intervém. Se fosse independente, não haveria essa possibilidade de intervenção. Sim. Assim como o Poder Executivo não pode intervir no Judiciário, não pode intervir no Ministério Público, já não poderia intervir na educação, porque seria independente. Isso que temos que ter claro. Atualmente tem certas autonomias, mas não é como aquela autonomia que eu estou pensando. A autonomia, vamos dizer assim, total. Separar do Poder Executivo, fora do Poder Executivo. E o Poder Executivo já não teria nada a ver com a educação, nada a ver com as faculdades. Por quê? A educação seria independente dele. Doutor, como funcionaria nessa tese, por exemplo,
a educação fundamental nos municípios, por exemplo? Teria também essa autonomia? Como é que se trabalharia essa questão? A autonomia é da educação como um todo. Como um todo. Obviamente, como o Brasil é um Estado federativo, tem União, Estados e municípios, essas três unidades seriam também autônomas ao interior de uma educação independente. E haveria uma melhor coordenação entre eles, porque formariam um sistema único educativo, fora do Poder Executivo. Doutor Misael, sim. Só cumprimentar algumas pessoas que estão nos escutando agora, que querem fazer contribuições. Olha, a Nina Rosa aí, ó, ela dizendo que há um ataque às universidades e às escolas, porque esse governo não quer que os alunos desenvolvam o senso crítico. Veja bem que legal, né? Olha aí, ó, o doutor Paulo Torelli, nosso colega advogado, ex-procurador-geral do Estado, parabéns ao combativo vereador, sempre atento à defesa dos interesses da comunidade. Meus colegas também, os colegas Renato Medeiros e Misael Côssio, um abraço fraterno do doutor procurador do Estado, Paulo Torelli. Meu amigo, grande amigo, um abração, meu amigo. Obrigado aí por estar nos acompanhando. O conselheiro tutelar Dilvio Ramos, o desenvolvimento de uma nação passa necessariamente pelos investimentos na educação do seu povo. Olha que legal isso aí, né? Gente, eu queria que vocês dessem uma trabalhada um pouquinho agora comigo. O seguinte, eu sei que vocês vão concluir esse assunto, mas eu quero que vocês avancem agora, que nós só temos mais 20 minutos, estamos concluindo a nossa live, que deve ir nas 7h30. É que assim, ó, nós estamos debatendo a educação como um todo, certo? E eu queria que vocês falassem para nós se a gente consegue mudar a educação, de dar a autonomia, de formar cidadãos e cidadãs com um senso crítico, conforme disse a Nina aqui. Que vantagem tem isso para a sociedade? Que vantagem tem isso para os moradores, por exemplo, para a população que não vive a vida universitária das academias, das universidades, das escolas? Que vantagem teria isso para o povo? E contrário senso, o que prejudicaria esse povo é esse ataque às universidades e à autonomia. Eu queria ver a possibilidade dos doutores trabalhar um pouco nisso, que as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem saber o que o povo ganha com essa autonomia universitária, que, na minha opinião, é o maior beneficiário, né? Então, que seria... Eu quero contribuir, então, com essa tua pergunta aí, porque eu acho ela muito importante, tá? O que nós temos hoje na nossa sociedade? Nós temos formação maciça, e principalmente através dos meios de comunicação, de discursos. Discursos que formam um senso comum, tá? Esse senso comum, muitas vezes formado por personalidades. E recentemente eu falei numa live, vou retomar aqui. Quando ocorreu, há pouco tempo, a reforma da Previdência, eu verifiquei inúmeras vezes na televisão, nos meios de comunicação, algumas personalidades, como, por exemplo, Milton Neves, Faustão, Alexandre Garcia, Silvio Santos, todos eles formando opinião e massificando um discurso com a população, dizendo o seguinte: olha, a reforma da Previdência é importante para vocês, vocês precisam da reforma da Previdência porque a Previdência está com dificuldade. Então, havia todo um discurso sendo trabalhado e muitas vezes aquelas pessoas que compraram aquele discurso do senso comum começaram a aceitar a ideia de que elas teriam que trabalhar mais 10 anos, portanto 40 anos, e seria justo contribuir mais tempo e se aposentar aos 70 anos. Se nós tivéssemos uma população formada com um senso crítico construtivo dentro de uma sociedade democrática realmente, onde esses direitos e garantias fossem efetivos, essas pessoas iam dizer o seguinte: opa, pare um pouquinho, esse cara está defendendo essa ideia, mas ele não vai se aposentar com essa previdência, salário mínimo aí. Então, esse negócio deve ganhar 700 mil por mês. Tu acha que ele precisa se aposentar, doutor Renato? Não, ele não
vai se aposentar, assim como o Milton Neves, que tem um salário milionário, também não vai se aposentar pela Previdência, mas eles foram para a televisão convencer aquela pessoa que ganha salário mínimo que aquela reforma era boa para ela. Então, numa sociedade, respondendo a tua pergunta de como seria bom, ou por que seria bom esse senso crítico lá para aquela pessoa que mora lá no Guajiviras, seria bom porque ela teria capacidade, ela teria condições de problematizar aquele discurso e rebater aquele discurso. Então, o papel da escola na construção do Estado Democrático de Direito, recentemente eu produzi um artigo que fala exatamente isso, a importância da escola na construção do Estado Democrático de Direito. Porque esse senso crítico... Eu queria chapartear só para te dar uma contribuição. Esse dia também eu fiz um vídeo sobre a questão das fake news. Como as pessoas são vítimas das fake news, né? Nesta mesma linha de raciocínio que tu trabalha. Por exemplo, a formação de um cidadão crítico. A fake news terá sobre ele um efeito muito menor do que por aquele que não tem. Ou talvez nem tenha efeito. Ele veja direto. Porque ele vai olhar, vai pesquisar, vai ver que é falso, vai denunciar, vai derrubar. E esse tipo de gente mentirosa que usa de falsas informações para formar o senso comum, essas pessoas vão acabar sendo banidas pela sociedade que tem um senso crítico. Estou correto ou não, doutor? Perfeito, e é nesse sentido que eu trabalho. Agora, no dia 20 de setembro, nós fizemos, eu e mais 2 professores, uma livezinha ali, tranquila, sobre a Revolução Farroupilha. Por quê? Porque numa conversa telefônica, nós estávamos debatendo e a gente pouco ouve falar sobre o massacre dos lanceiros negros, sobre o significado dessa Revolução Farroupilha. Não somos contra as tradições gaúchas, muito pelo contrário, entendemos que a identidade, a questão do pertencimento é louvável e deve ser mantida, mas a gente não pode fechar os olhos para a história, para a verdade. Então, quando a escola trabalha com valores e transforma esse aluno num ser pensante, num cidadão com senso crítico, ele não aceita certos discursos. Agora mesmo, estamos diante de uma nova reforma, a reforma administrativa, que visa destruir o serviço público, acabar com garantias, acabar com a estabilidade. A quem beneficia isso? Um cidadão que tem condições de pensar, talvez ele diga assim, opa, isso não é muito bom, porque amanhã ou depois, se não houver mais estabilidade, aquele servidor que daqui a pouco exerce um papel importante dentro da sociedade, trabalhando em prol da comunidade, possa ser afastado em razão disso. Então, mas sabe, doutor, o que me chamou a atenção foi que essa reforma, ela é muito boa, essa reforma que tu criticou. Eu só fiquei preocupado porque ela não vale para o judiciário, não vale para as armadas e não vale para o poder legislativo lá em Brasília, né? É uma reforma, só que para eles não vale. É interessante isso, né? Não, por isso, esse cidadão com senso crítico, Emílio, ele faria assim, mas por que o judiciário, por que o Ministério Público, por que os parlamentares e as Forças Armadas ficaram de fora? Então, é essa a função da escola que a gente deseja. E uma escola com autonomia, ela forma um cidadão com senso crítico capaz de rebater discursos massificadores que prejudicam a sociedade e o Estado Democrático de Direito. Doutor Misael, o que tu acha desse assunto? Eu e o doutor Renato estamos errados ou estamos certos? O que tu acha? Não. Eu quero simplesmente dizer o seguinte. Se uma educação é independente e autônoma, assim como eu estou dizendo que pode ser, e pode ser através de uma PEC, quais seriam as vantagens, os benefícios para todo o Brasil? Para todo o povo, para toda a cidadania? Mas, efetivamente, será de muito valor, porque os educadores, com seus próprios recursos necessários, eles também levariam a educação para todo mundo. Aí se cumpriria aquilo que se diz assim, qualidade de educação para todos. Uma boa qualidade de educação. E aí incluir, certamente, além de outros benefícios, formação de cidadãos críticos, cidadãos com saúde, cidadãos com possibilidade de participar na vida política, cidadãos com possibilidades de emprego. O desemprego, a taxa de desemprego atualmente é muito alta. Porque, em alguns casos, muitos casos, não tem pessoal formado em coisas de que os empresários precisam, mas não há formados.
uma educação independente e autônoma, assim como eu estou dizendo, levaria a educação para toda a população em todos os níveis, porque teria seus próprios recursos. Não dependeria do recurso de um poder que tem muitas vezes descaso pela educação. Doutor Misael, só para lhe ajudar, um exemplo disso, por exemplo, é que no governo federal passado, nós não tínhamos médicos suficientes no Brasil para atender o interior do Brasil. Tivemos que buscar médicos fora do Brasil, porque os médicos brasileiros não eram suficientes ou não se dispuseram para ir para alguns lugares. Então, não tinha nenhum médico. Por isso que tivemos que fazer mais médicos, né? Então, por quê? Porque hoje, algumas cidades, depois do cancelamento mais médico, nós temos cidades hoje que não tem nenhum médico. Aldeias que não tem lá. Por quê? Porque não tinham médicos. Então, isso que o senhor falou é verdade. A falta de profissionais nós sentimos quando tivemos que trazer médicos de Cuba, da Venezuela, da França, de outros países, né? Ô, Emílio, um outro fato importante de destacar, eu acho que é relevante, é que esse corte de 1 bilhão e 600 milhões que o Bolsonaro anunciou para a educação não ocorreria se a educação fosse autônoma. Claro então, que não. Isso, se ela fosse separada e ela tivesse seus recursos próprios, como o doutor Misael bem coloca, ela administraria os seus valores e ninguém poderia mexer no seu orçamento. E isso aí garante qualidade. O ministro da Educação, que é empregado, que é indicado pelo Bolsonaro, ele foi lá e reclamou, né? O ministro reclamou, quer dizer, que não era para reclamar, né? Imagina, então, o estrago que esse corte vai fazer, a ponto do próprio ministro dizer que a sua pasta estará comprometida. Doutor Misael, eu lhe interrompi, me perdoa. Toca o barco. Continua, meu doutor. Sim. Fundamentalmente, uma educação independente e autônoma, assim como eu estou propondo, e é possível através de uma PEC, levaria a educação de qualidade para todo mundo, porque estaria livre de interferências político-partidárias que atualmente existem. Uma educação independente não dependeria de eleições, seria contínua, não estaria sobre o risco de que o próximo governo que entra faz tudo o contrário ao que o anterior fez. Se um governo fez algo bom, o outro governo que vai entrar, de repente, desfaz tudo. Não teria esse risco. Uma educação independente e autônoma, assim como eu estou propondo, não teria esse risco, nunca. Seria uma educação contínua e integral para todos. Independentemente de classe social, seria de qualidade igual para todos. Uma educação pública de qualidade para todos. Isso seria o principal resultado daquela autonomia e independência, porque os próprios professores geririam os recursos, encaminhariam os recursos para onde é preciso que estejam. Nos municípios, nos estados, na União, haveria uma melhor cooperação entre cada unidade federativa, haveria um plano lá desde a União até os municípios. Se falta recursos nos municípios, imediatamente os recursos iriam para lá, porque não haveria entraves políticos, não haveria alguma interferência por aí, porque os próprios professores são aqueles que garantiriam que os recursos fossem aí onde é necessário que fossem. Perfeito. E os próprios professores elaborariam seu orçamento, porque teriam independência orçamentária. E nesse orçamento já estaria contemplado todas as necessidades de todos os municípios. Falando em limite de orçamento, nós estamos no limite do nosso tempo. Daqui 5 minutos termina a nossa live. E eu gostaria de dedicar 2 minutos aí para o doutor Renato se despedir das pessoas que nos ouviram aqui. Essa live ela continua, inclusive gravada, muitas pessoas vão assistir depois para nos ajudar, para nos criticar, para concordar ou discordar, e nós não temos problema nenhum nisso. A educação crítica, ela promove isso, né? É o debate, é o senso crítico, né? Mas eu queria que o senhor, com 2 minutos, concluísse e deixasse uma mensagem aí para
quem está nos ouvindo, e depois o doutor Misael, para que eu possa encerrar, então, a nossa live. Doutor Renato, 2 minutos para o senhor. Brevemente, Emílio, assim, ó, a escola que produz um cidadão que é capaz de criticar, que é capaz de criticar no sentido positivo, né, no sentido de promover uma transformação social, é uma escola cidadã. Uma escola conteudista, ela não faz isso, ela não promove, ela não cria esse senso de cidadania. O cidadão é aquele que participa dos negócios da cidade, já dizia lá o Platão, e para participar dos negócios da cidade, o cidadão tem que ter condições de entender a sua realidade, compreender os fatos para poder transformar aquilo que não está bom. Rapidamente, quero dizer o seguinte, aquele projeto que estava há pouco tempo aí sendo debatido, da escola sem partido, aquilo é um absurdo, porque aquilo lá iria fazer com que os professores não pudessem mais falar certas coisas em sala de aula, por exemplo. Retira a autonomia, ao invés de autonomia. Retira completamente a autonomia e não dá a possibilidade do professor apresentar as diversas teses, porque o professor que apresenta as diversas teses, ele não está criando um pensamento único, ele está possibilitando que o aluno conheça todos os fatos, todas as teses, e com isso ele cria uma concepção e construa o seu próprio conhecimento, né, o seu saber. Então, assim, felizmente o STF baniu aquilo, disse que aquilo não podia, que era inconstitucional. Mas se nós tivéssemos uma educação autônoma, sequer essa proposta teria avançado, não teria nem sequer nascido, né? E com isso eu deixo aqui o meu agradecimento para ti, para o doutor Misael, e espero que a gente, no futuro, tenha, de fato, uma sociedade mais justa e equilibrada socialmente, onde as pessoas tenham condições de refletir e façam valer os seus direitos, esses direitos e garantias fundamentais que são tão nobres e que estão previstos na nossa Constituição, mas que ainda precisam, né, de um incentivo e precisam ser colocados plenamente em funcionamento. E agradeço a todos que nos assistiram, quero, de coração, agradecer aí a todos que mandaram mensagens, depois eu vou olhar ali, e obrigado também, doutor Misael, por ter aceito o convite aí do nosso amigo aí, o vereador Emílio Neto. Obrigado, doutor Renato. O encerramento, doutor Misael. Tá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Primeira vez que estou falando sobre isso diante de um público. Antes eu fazia isso pessoalmente, com um professor, com um vereador, com um deputado estadual, com um deputado federal, quando podia, não? Porque eu praticamente estava solitário disso, porque eu não via em outras instâncias alguém que esteja defendendo a autonomia e independência da educação, assim como eu estou propondo. Sair do poder executivo para formar um órgão independente, autônomo, tipo judiciário, tipo Ministério Público. Agradeço. Quais seriam os benefícios? Os benefícios seriam tanto para o Brasil, desenvolvimento tecnológico do Brasil, desenvolvimento científico do Brasil, desenvolvimento jurídico do Brasil, desenvolvimento social do Brasil, desenvolvimento industrial do Brasil. Haveria uma sociedade muito mais justa, oportunidades de educação para todos, com muitas possibilidades. As crianças estariam asseguradas um crescimento, um desenvolvimento realmente beneficioso para si e para a sua família. Enfim, o benefício é para todo o Brasil, seja em nível municipal, em nível familiar, em nível estadual, em nível universitário. As pesquisas, a ciência avançaria enormemente, porque os próprios professores, seriam aqueles que ditem a política educacional, a política de pesquisas, a política de estudo, a política de ensino, fora de um poder, o poder executivo, que muitas vezes, e não é porque é de agora, é desde sempre, desde a República até agora, não é só o governo de agora, tá entendendo? É o governo desde que se formou a República Brasileira até agora. A educação sempre está subordinada a um poder, dito poder, que não é poder, que não fez nada, muito, ou um descaso, corta orçamentos, enfim. Os benefícios de uma educação independente e autônoma, separada do poder executivo,
é bom para todo mundo. Crianças, Obrigado. adolescentes, etc. Muito obrigado, doutor. Na verdade, doutor Misael Orihuela, né? É Orihuela. Isso, Cocho. E doutor Renato Medeiros, obrigado por vocês, obrigado a todos que nos acompanharam, que estiveram conosco até agora. Doutor Renato, doutor Misael e eu depois vamos entrar nos comentários, brincar com vocês, dar um ok, um obrigado. Né? Aceitamos todas as críticas, todas as informações. A escola crítica é isso, é da multidão de conhecimento que nasce a sabedoria, diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmos. Então, meus queridos, uma boa noite a todos vocês, que Deus os abençoe, obrigado por poder debater com pessoas tão qualificadas e tão dedicadas como o Dr. Renato e o Dr. Misael. Tenham todos uma boa noite, um abraço, então. Uma boa noite, muito iluminado e abençoado. Obrigado. Obrigado também. Tá, ok.